Alô Brasil, alô mundo, alô você que conhece e também você que não conhece ao Deus vivo. Eu sou a missionária Maria Almeida e já em outra ocasião estivemos neste canal, nos apresentamos, mas eu mais uma vez me apresento. Peço a você que nos dê atenção, nos dê o privilégio de nos dar atenção e peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que para nós é muito importante. Eu quero dizer para vocês que Deus está querendo falar conosco destes dias, tipo olho no olho. E é importante que se dê atenção. Conforme falamos anteriormente, nós temos muitos assuntos para trazer através deste canal e hoje nós estaremos falando um pouco a respeito do culto familiar. Uma experiência muito forte, muito maravilhosa, e para aqueles que ainda não despertaram para isso, eu abro um parênteses aqui para dizer que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E, infelizmente, muitos homens e até pessoas que temem a Deus não sabem disso. Estão, muitas vezes, fazendo muitas coisas que aborrecem a Deus, e por isso há um grande juízo sobre a nossa nação e sobre toda a terra. E Deus quer, pela sua misericórdia, Ele quer nos abençoar, nos corrigir. Para aqueles que já sabem e para aqueles que ainda não sabem também, Jesus, Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que Ele preparou, que Ele está preparando, que estão sendo preparados para o chamado arrebatamento que a Bíblia fala. Então, eu creio que esta palavra, ela fala mais especificamente para a igreja, né? Porque já está mais familiarizada com a palavra de Deus e então vai entender melhor. E o que porque eu creio, por que Deus nos orientou para falar sobre isto? Eu quero contar para vocês uma experiência muito forte que eu tive e por que eu estou aqui falando isto. Deus, no seu propósito, Ele nos permitiu, nós como família, que já nos casamos há quase 50 anos e estamos servindo ao Senhor, e estávamos muito bem, né? E de repente Deus começou a nos provar em situações que nós não estávamos preparados, e nós ficamos numa grande dificuldade. Então Deus nos orientou para fazermos o culto familiar. Estava faltando esta vivência na nossa casa. Hoje nós entendemos muito bem por quê. Irmãos, a família é a base da igreja. A família é o local onde Deus quer atuar, é o grande laboratório de Deus, podemos assim. E ela ficou muito desfalcada, né, com a falta de ensino especificamente. Os tempos foram mudando e as necessidades foram surgindo, o mundo foi exercendo uma influência muito grande sobre as pessoas e a humanidade, de modo geral, passou a se preocupar mais com as coisas materiais do que com as coisas de Deus. E esqueceu-se de que nós temos contas a prestar com o grande Criador, né?
E ele está às portas, está chegando a hora, ele está vendo que muita gente está despreparada, e se não nos prepararmos, vai haver um prejuízo muito grande, muitas pessoas não serão salvas, não serão arrebatadas. Só para vocês terem uma experiência, vocês terem uma ideia, aliás, um dia desse eu ouvi um grande pregador do evangelho aqui no nosso país, e um grande líder de uma grande igreja, ele dizer assim, sem nenhum constrangimento, que não acredita que mais do que 20% das suas ovelhas subirão no arrebatamento. Isso é muito grave, meus irmãos, porque nós vemos as igrejas cheias, particularmente agora, né, com a pandemia, as pessoas passaram a se preocupar muito, parece, com a salvação, até mesmo os crentes. E o que é que nós vemos? O retrato disso tudo, nós vemos igrejas cheias e pouca gente salva. E Deus quer trabalhar isso. E qual é o recurso de Deus? Será que vamos ter que esperar pelas instituições religiosas? Nós podemos avaliar essas instituições, elas estão, agora mesmo com a pandemia, parece que estão assim, balançadas, sem saber o que fazer. E nós não podemos ser profetas do caos, mas, na verdade, nós vemos que é muito difícil uma retomada da prática do Evangelho, até porque Deus quer mudar, tem que mudar. E Deus quer fazer uma operação radical na vida daqueles que irão morar no céu. E entendemos que a solução, ela começa pela prática do culto familiar. Que exatamente vai mexer em muitas estruturas da família, até porque muitas vezes os próprios pais estão perdidos. E como vão ensinar seus filhos? Como vão conduzir suas famílias, se eles mesmos não sabem para onde ir? Então é o momento dos pais se envolverem mais com a palavra de Deus, se envolver mais com as coisas de Deus, prestarem atenção nas coisas que estão acontecendo, ter a palavra de Deus como a sua bússola, porque este momento é muito sério, amados. Se nós perdermos a nossa salvação, o destino é inferno eterno. Então vale deixar tudo que for necessário para não perdermos a salvação. Diz a palavra de Deus de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Deus quer corrigir isto. E nós vemos como, precisa começar através da família, papai, mamãe, pense na realidade que você está vivendo, que nós estamos vivendo, dependendo muitas vezes do governo para nos dar sustento. Nós, dependendo deste mundo, quase que integralmente, e dependendo pouco do Senhor, quando deveria ser o contrário. Porque quando nós dependemos do Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então é o momento de botarmos o pé no chão e procurarmos a solução. Eu lhe garanto que você não achará uma melhor. Não espere pelo seu pastor, não espere pelo presidente da República, não espere por quem quer que seja. Deus está nos chamando para termos um cara a cara, olho no olho. Então, meu querido, minha querida, volte-se para Deus, dobre o seu joelho, a oração, o conhecimento da palavra. Não adianta você querer fazer a vontade de Deus se você não conhece a sua palavra, porque
até humanamente falando, não tem cabimento. Como é que nós vamos acertar uma receita de bolo, digamos, se nós não temos a receita, se nós não conhecemos a receita? Então, vamos à palavra de Deus. Então, voltemos para a palavra de Deus. Pai, mãe, família, vamos conhecer e vamos aplicar. É só conhecer e deixar para lá, não. Aplicar. A palavra de Deus diz que nos manda, aliás, que nós ensinemos o nosso filho no caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. Quem é que tem feito isto? Quem é? Tão poucos. Então, não é de ignorar, irmãos, amados, a desordem que ficou o mundo, já que a família é a base da sociedade. E a família é uma coisa de Deus, é uma instituição de Deus, é uma coisa que ela não pode ser desmantelada, porque se ela desmantelar, ela vai desmantelar o mundo. Não tem como. Então vamos voltar. Eu vou falar um pouco sobre a prática do culto familiar, que é exatamente os pais buscarem ao Senhor. Se você já conhece o Senhor, se já foi evangelizado, se já congrega numa igreja, faça isso. Se você ainda não conhece a Deus, busque a Deus, compre uma Bíblia, arranje uma Bíblia, procure quem segue a palavra de Deus e vamos praticá-la, dando prioridade às crianças. Porque, amados, as nossas crianças estão largadas simplesmente, largadas à televisão, largadas a tudo que o mundo está investindo. A palavra de Deus que fala que o mundo está posto no maligno. Não temos nada contra a televisão em si, não temos nada contra muitas coisas boas que existem neste mundo, mas nós precisamos tomar as rédeas das coisas, da condução da nossa família, para que não venhamos a perder a nossa salvação, não venhamos a estragar a nossa família. Há uma palavra também, quero inserir um pouco a respeito dos nossos líderes religiosos. Queridos, vamos nos voltar para o Senhor. O que Deus testifica, muitos dos líderes são exatamente aqueles que a palavra fala, que eles ficam na porta, não passam e não deixam ninguém passar. Isso eu falo de evangélicos, de católicos e de muitos líderes, tudo que pode se chamar de liderança espiritual. Então, vamos prestar atenção. A receita não é copiar o que deu certo em não sei para onde, que fulano fez para colar. Não é. A receita é nos humilharmos diante do Senhor. É buscar ao Senhor. É receber de Deus para poder cuidar do seu rebanho. Só Ele sabe o que o seu rebanho precisa. Então, fica este parêntese aí para os líderes religiosos. Um dia eu escutei de um pastor, achei uma coisa muito importante, nunca mais esqueci. A igreja que você congrega pode lhe levar para o céu ou para o inferno, dependendo do que ela lhe ensinar. Então, meus queridos, que estão à frente dos rebanhos, não seja você aquele que irá prestar conta das almas que você desviou dos caminhos do Senhor. Muitas vezes a ovelha cai porque ela não é ajudada, ela não foi ensinada. Isso é muito sério. Eu creio que é a hora da gente botar a boca no chão, a cara no chão, rolar pelo chão, clamar e buscar o Senhor. Porque isto é muito grave. Então, a gente continua a respeito do culto familiar. Vamos ensinar um pouco. Nós cremos que, de um modo geral, as pessoas têm um temor de Deus. Dificilmente se vê um ateu. Eu, pelo menos, só conheci um até hoje. Toda a minha vida, já vou fazer quase 70 anos.
Mas todo mundo tem o temor de Deus. É necessário que a gente reflita nisso. O que é que você está fazendo? O que é que esta instituição religiosa está me ensinando? O que ela ensina? Será que a palavra de Deus, que é a receita de Deus para a salvação, será que isto que ela está ensinando vai me levar à salvação? Se não vai, meu querido, muda de rumo. Vamos mudar de rumo. Porque a instituição religiosa não vai prestar conta da sua alma, não vai resolver o seu problema na hora que, conforme diz a palavra, todos um dia compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, vamos ensinar a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus, primeiramente vamos conhecer, é marido e mulher, os filhos, as crianças estão largadas, precisamos investir pesadamente nas nossas crianças. Não pense, ninguém pense que vai ser feliz com seus filhos perdidos. Alguém já disse com muita propriedade, a melhor forma do maligno tomar nos destruir é destruir os nossos filhos. Então, meus queridos, vamos cuidar dos nossos filhos. Não vamos esperar mais pela instituição religiosa, ainda que ela é importante, necessária. A palavra de Deus é estruturada, tem lá toda a estrutura. A igreja tem uma estrutura que precisa funcionar com seus pastores, com seus apóstolos, com seus profetas. São pessoas, no meio da igreja, pessoas que a palavra de Deus diz que eles têm uma porção maior da medida de Deus. Não são pessoas comuns, são pessoas enviadas pelo Senhor. Então tenha cuidado, muitas vezes nós estamos recebendo, Deus nos mandou uma palavra e às vezes a gente não dá nem importância. Então é hora de todos nós prestarmos bastante atenção. Eu glorifico o Senhor. Esses dias eu vendo um pastor no seu sermão dizendo que, aliás, ele estava lá no seu gabinete dizendo: eu entro para cá e quase nunca saio mais daqui, porque eu estou preocupado, eu estou buscando a Deus. As pessoas que querem me ver, minha esposa, meus filhos, eles vêm aqui e eu estou aqui. E eu pensei: Senhor, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós vemos que todos nós estamos falhando. E todos nós precisamos nos dar por avisados. Há muito que Deus quer fazer, há muitas almas que Deus quer salvar. Oportunamente nós vamos falar a respeito do Evangelho eterno. E é muito necessário neste momento que a igreja ore, a igreja que é consciente, que já alcançou esta bênção realmente da salvação. Digo porque nem todos que estão dentro das igrejas estão salvos, mas que nós possamos priorizar a nossa oração para aqueles que ainda não foram alcançados. Porque a palavra diz que Jesus voltará quando todo este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então nós vamos nos empenhar mais nisso, na vivência da palavra de Deus, e vamos aguardar, sabendo que nós temos um grande comandante que não falha. A obra de Deus não tem crise. Deus não tem crise no seu reino. E Ele suprirá todas as nossas necessidades e Ele nos conduzirá em todas as coisas necessárias para que nós possamos prosperar. Eu quero dar um parêntese aqui, abrir um parêntese para a questão da nossa situação que estamos vivendo aqui no país, que muitos estão falando por aí: é fulano, é a instituição essa, a instituição aquela, é o STF, é o presidente da República. Não é, meus queridos, não é. É a falta da presença de Deus no nosso país. O pecado chegando aos limites que Deus pode suportar.
E vamos aguardar, porque se não houver uma mudança, o juízo não vai ser pequeno. Nós precisamos atentar para isto, porque nós sabemos que a palavra de Deus prevê realmente a grande tribulação, muito sofrimento, muita coisa. No entanto, enquanto Jesus não voltar, tem muita coisa para nós fazermos aqui nesta terra. E não podemos pendurar as chuteiras enquanto Jesus não voltar. Não podemos ficar melindrados com os sofrimentos, porque eles virão. Mas Deus nos dará o socorro. Vamos orar, vamos aprender, criar o hábito de falar com Deus, de depender de Deus. E nós veremos como tudo vai mudar. Meus amados, já falamos bastante, cremos que suficiente para ver um despertamento naqueles que nos ouvem. E deixamos aqui o nosso recado para que prestemos atenção. Prestemos atenção. Olhemos em primeiro lugar aqui para o nosso país. Meus queridos, se nós não nos posicionarmos corretamente, nós poderíamos passar por um sofrimento muito grande. E ninguém vai escapar. Alguém pode dizer que os grandes líderes vão ficar numa boa. Não vão não, meus queridos. Os grandes líderes que eu digo, aqueles que estão intentando o mal, não vão ficar em situação boa, coisa nenhuma. Porque o juízo de Deus vem aonde estiver o culpado. Então, vamos todos nos voltar para Deus. E Ele certamente nos dará a vitória, porque Ele é fiel. Nós vamos parando por aqui hoje e estaremos voltando. Neste início, nós estaremos intensificando os nossos vídeos, até porque Deus tem pressa em instruir a igreja, instruir aqueles que não são salvos ainda, que não conhecem a igreja, que estão alheios, instruir até os ateus. Desculpe. Para que a salvação de Deus não seja comprometida na vida de ninguém. Até a próxima.